Então. Olá. Olá. Ah, eu lembro dessas perguntas. Uma salva de palmas para a Isabel Ramos. Para o Odin. Olá. Como? Para quem? O Odin. Odin. Acho que já ouvi Pá, lá. uma falta de respeito não haver uma cadeira para o Odin. É Ele não se verdade. importa. Quer dizer, Ele é um cão super boa onda, não se importa. Está super confortável aqui com É? vocês. Queria que fosse a Colombina, mas tu também és muito bonito. Ele é lindo e chegou muito doente, mas agora está aqui muito bonito. Está lindo, espetacular. Bem, viemos aqui falar da União Zoófila, não é? Vai ser um bocado séria esta entrevista, mas... Olha, A União Zoófila, ele acha bem. A mim não dás? Ele dá, Soraya. Dá. Se estenderes um bocadinho mais, ele dá-te. Não podes ele fazer não está a essa dar a cara. pata, ele está só a fazer assim. Ele está a pedir ajuda. Ele está tipo a fazer tipo swag. Pois é, eu acho que é para aí. Pões-lhe um cap e ele é swagger. Assim é niga. Olha a rir ele, sabes? Muito bem. Bem, Então, vamos lá. Isabel, há quanto tempo é que está ligada à União Zoófila? Olha, eu comecei a fazer voluntariado na União Zoófila faz agora 8 anos. Há 8 anos? Sim. 8 anos. Como é que descobriu? Então, eu já tinha lido algumas coisas sobre direitos dos animais e achei que era a altura de fazer alguma coisa. E fazer alguma coisa passava pela prática. E, além disso, entre aspas, caiu-me um cão no colo. Portanto, eu acolhi um cão. Mas estava numa árvore e estava a passar, pum! Foi. Não. Já não aconteceu um tio meu. A mim aconteceu uma vez com um gato. Caiu que numa caiu árvore, literalmente em cima. no teu colo? Sim, meu tio. Uma noite complicada. Não, mas foi um cão que estava em situação de abandono, era um cão maltratado e eu acabei por ficar com ele em casa esperando encaminhá-lo para a adoção. O que é facto é que não consegui fazê-lo. Liguei-me a ele é um cão extraordinário, é assim como o Odin. E depois, entretanto, isso para além das leituras que eu já tinha feito sobre o facto dos animais sentirem e a injustiça a que eles são sujeitos em países como Portugal, a existência do meu cão e tudo isso levou-me a dar o passo. Contactei a União Zoófila, eles precisavam de pessoas para trabalhar voluntariamente. E isto, a União Zoófila, já existe há quanto tempo? A União Zoófila existe há mais de 60 anos. Claro que é uma instituição com uma história, tem passado por várias vicissitudes, é uma associação que vive com muitas dificuldades, sempre viveu com muitas dificuldades. Quais é que são as maiores dificuldades que encontra no dia-a-dia? As maiores dificuldades para a União Zoófila, como para qualquer associação que proteja animais em Portugal, é a completa indiferença que existe em relação a estes seres, nomeadamente aos cães e aos gatos. Os portugueses continuam a maltratar de uma maneira atroz. Eu posso dizer-vos que o Odin estava à porta de um cemitério, ele estava pele e osso, não tinha pelo nenhum, não conseguia sequer levantar-se para comer, havia pessoas que deitavam os grãozinhos de ração, mas ele não conseguia levantar-se para alimentar-se. Não tinha pelo? Sim, o Odin Grandes chegou. progressos, como podes Agora ver. quase podia fazer um anúncio da Pantene. Mas sabes, é como connosco, ou seja, se tu não fores alimentado, se estiveres doente, O cabelo cai. tudo. Cai o cabelo, tu ficas com os ossinhos à mostra. Mas eles sabem. E o Odin é um dos casos de recuperação extraordinária na União Zoófila. Era isso que eu te ia perguntar, Isabel, que é, vocês já viram e viveram histórias chocantes ali na União Zoófila. Destaca-nos só assim uma história que... Eu acho que destaco situações que são chocantes porque o estado do animal é tão terrível que te choca e te faz chorar e te faz sentir imensa revolta e te faz querer encontrar quem é que fez aquilo ao animal para poderes... Claro. No caso Dar-lhe um cheiro. Exatamente. Porque, repara, é que estas pessoas em Portugal, as pessoas que maltratam, não lhes acontece rigorosamente nada, não é? E é isso que é complicado, é o facto de não haver uma lei que... Aqui não há. Não Já há, que é uma se- vergonha, mas há países Quer dizer, respeitam muito recentemente, mais os e animais. vocês sabem bem disso, porque estão muito ligados às redes sociais e quer dizer, recentemente houve uma Rottweiler que foi acolhida por uma associação do Norte que foi baleada, portanto alguém alvejou. Nós na União Zoófila temos animais que foram esfaqueados, animais que foram queimados, animais que foram usados em lutas, animais que foram deixados sem comida e sem água, e isso é muito complicado. Para mim, pessoalmente, complicado também é ver alguém que vive 10 anos com um animal E o abandona. e o abandona. E o Contaste-me. abandona de uma maneira É indiferente, como é se lixo. não fosse nada. Exato.
não acontece nada a quem maltrata os animais? Como assim? Se eu imagino que dou um pontapé num cão em frente a um polícia, ele não me faz nada? Se tu deres um pontapé a um cão em frente a um polícia, se o polícia for uma pessoa sensível, ele pode eventualmente. Mas eu digo, então, mas isso não está na lei e ele não pode fazer nada? Não, mas tu repara, autua-te e tu podes ser eventualmente sujeito a uma coima. Apresentas na junta de freguesia um atestado de insuficiência económica e não pagas uma coima. O que as associações como a União Zoófila querem não é uma coima que ninguém paga. O que as associações como a União Zoófila querem é que tu sejas identificado, que sejas julgado e que o crime seja investigado e que sejas eventualmente condenado a penas de prisão. Enquanto isso, do ponto de vista das associações, nomeadamente da União Zoófila, enquanto isso não acontecer, nós vamos continuar associações como as nossas, como a União Zoófila, a tratar das vítimas, mas ninguém está a penalizar os agressores. E isso é que é importante em Portugal fazer. Diz-me só uma coisa, a União Zoófila agora deve contar com, sei que é cerca de 600 cães e 300 gatos. Vamos lá fazer assim arredondado. Sim, mais ou menos. É muito. É muito. Os cães estão ali para serem adotados, mas principalmente bem tratados, ou seja, o procedimento de adoção é muito complicado. As pessoas lá em casa não têm essa noção, por exemplo, estão a ver este cãozinho super fofo, e tal, quero adotá-lo, mas não podem fazer simplesmente. Não é fácil adotar na União Zoófila e nós acreditamos que o procedimento da adoção nunca deve ser facilitado. Porquê? Porque viver com um cão, ter um cão em casa, ou um gato, a vida muda e as pessoas às vezes não têm essa percepção, acham que é muito engraçado, mas, por exemplo, adotar o Adi significa o quê? Têm que se levantar de manhã para passear, eventualmente têm que ir à hora do almoço passeá-lo também, à noite têm que o passear, têm que o ensinar a viver numa casa. Ele é um cão super simpático, mas imaginem que era um cão traumatizado, nós temos um cão que tentaram enforcá-lo, portanto a relação que ele tem com as pessoas é uma relação de terror em relação aos desconhecidos. Ou seja, nós acreditamos em adoções ponderadas. Não é pessoas que vão a um canil e só porque aqueles animais estão ali em situação complicada e tiveram vidas difíceis, eu quero aquele e vou levar aquele. Não. Porque aquilo não é escolher uma Barbie, aquilo é escolher um ser vivo que tem sentimentos, tem emoções e que tem que ser respeitado e bem tratado. A União Zoófila tem pessoas suficientes para passear 600 cães 3 vezes por dia? Não temos essas pessoas. Então o que é que temos de fazer para sermos voluntários da União Zoófila? Então, primeiro, tal como as adoções, o voluntariado na União Zoófila é uma coisa muito séria. Há várias ONGs, digamos, lidam com o voluntariado de maneiras diferentes. No caso da União Zoófila, como nós consideramos que estes animais já foram abandonados e não precisam de ser abandonados outra vez, nós pedimos aos voluntários seriedade, assiduidade, persistência, espírito de sacrifício, capacidade de trabalho. Ou seja, para ser voluntário na União Zoófila é preciso. Quando faz 40 graus no verão, não é para ficar em casa. Se é o teu dia de trabalho, é-se esperado naquele dia. Se chover, também tens que proteger os animais da chuva. Se fixas um dia, te dizes, eu vou à segunda-feira, é-se esperado à segunda-feira. Aqueles animais esperam por ti à segunda-feira. Ou seja, não é, vou à segunda-feira, mas às tantas apetece-me ir ao cinema. Não. Claro. O voluntário vão-lhe perguntar porquê é que não vieste. Pronto, isto é para o pessoal lá em casa que, mais uma vez, que não está a fazer nada e que não tem assim tanto tempo, que tem muito tempo, aliás, peguem nos vossos rabinhos, vão até Sete Rios, é perto, é fácil, ser voluntariado até vos faz bem, por isso... É preciso haver uma identificação com a causa, portanto vocês acreditarem que estas criaturas merecem, têm direito à vida e têm direito a não sofrer. E isso é fundamental, vocês terem essa crença, porque em Portugal vocês sabem, ou se não sabem, ficam ainda a saber. Há o apadrinhamento. Sim, há apadrinhamentos e vocês reparem que a maneira que os poderes públicos têm de lidar com a questão do abandono de animais domésticos em Portugal é matar. É o abate, que se faz em canis municipais, que as associações como a União Zoófila não fazem. Mas quando os cães desaparecem da rua, vocês não pensem que os cães vão para um sítio melhor. Há uns senhores que vão com umas redes, que apanham os cães, que às vezes fazem capturas agressivas e que depois os abatem. Isto é terrível dizer, mas é importante haver consciência disso. Isabel. Não temos mais tempo. Não temos mais tempo, infelizmente. Obrigada. Mas quem quiser mais informações em relação à União Zoófila, ou vão ao site ou ao Facebook, exatamente, que é super atualizado. Exatamente. A Isabel é uma das responsáveis pelo Facebook da União Zoófila. Portanto,
vão lá, Divulguem a sejam causa. voluntários, apadrinhem um cão, que é muito fácil. Para mais Ajudem informações, os que estão na rua, alimentem. Eu sei que é proibido, mas está ao alcance de toda a gente ajudar. E pronto, a Isabel é a prova viva disso. Por isso, vale a pena. muito obrigada, Vale Isabel. a pena, ok? Obrigada.